Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre a terceira série do Netflix, que é Luke Cage. Vem cá, Julie. Vamos falar! Então pessoal, Luke Cage é a terceira série do Netflix com temática de super-herói. Como vocês já sabem, a primeira foi Demolidor e a segunda foi Jessica Jones. E ela saiu agora por volta no finalzinho do mês de setembro, né? Eu assisti completa ela e vim dar minhas próprias opiniões. Provavelmente muitas pessoas vão achar que é completamente diferente, mas eu senti isso e eu espero que vocês, se vocês têm alguma opinião divergente, vocês colocam aí embaixo, beleza? Eu gostei da série, eu achei que ela tem uma vibe completamente diferente do que você já assistiu, por exemplo, em Demolidor. Se você assiste Demolidor, você pega uma vibe de super-herói de verdade, de lutar contra o crime, dele ser um super-herói e lutar contra o crime, lutar com as próprias mãos, ficar violento e tudo mais. É uma série com temática bem violenta. Se você vai para Jessica Jones, é uma série investigativa, ela fica procurando detalhes, ela é investigadora, ela utiliza dos poderes de super-herói, ela não se sente super-herói, mas ela utiliza os seus poderes de super-herói para poder investigar, para poder trabalhar com aquilo. Luke Cage, ele pega uma terceira vibe que às vezes muitas pessoas não entenderam muito, e em alguns aspectos eu também não entendi, e é um dos pontos que eu achei que não foi tão legal para a temática de super-herói, que é uma temática muito mais focada a nível político, né? Eu vou primeiro comentar dos pontos que eu achei extremamente interessante a série, e depois eu comento um pouquinho sobre esse aspecto. Em relação a por que eu gostei da série, existem alguns pontos, entre eles a questão da trilha sonora. Se você for pegar a trilha sonora é extremamente perfeita. Ela pega um jazz, um blues, um R&B muito interessante. É uma música tipicamente de raiz negra e uma raiz africana, uma raiz do Brooklyn, né, dos Estados Unidos mesmo, de raiz. E eu acho que isso é uma pegada muito interessante, porque se você for ver, toda a trilha sonora se baseia nisso. Então isso é muito legal para a série, isso acrescenta bastante. A própria abertura da série, ela pega como se fossem imagens da cultura americana, cultura negra americana, então isso é bem legal, isso é muito interessante a nível de série. Segundo ponto, ele é meio que um reflexo disso, é a questão da representatividade. Muitas séries, elas são criticadas, principalmente séries de super-herói, pela falta de representatividade de minorias, entre elas negros, gays, latinos e etc. E houve um movimento muito amplo de abrir isso, né? O Spider-Man, já existem Homens-Aranhas negros, né, que tomaram para si a responsabilidade de ser Homem-Aranha. E o Luke Cage é um personagem negro e ele está inserido dentro de um contexto de um bairro tipicamente negro. Então isso é bem legal. Se você for pegar a série como um todo, praticamente 90% é representado por negros ou latinos, e isso é bem legal. Tanto é que existe uma personagem que é a mãe da enfermeira do Demolidor, que eu esqueci o nome, Claire, desculpa, e ela é representada pela Sônia Braga, então representante brasileiro dentro da série. Então isso é bem legal mesmo. O terceiro ponto que é bem positivo da série é a cultura, realmente a cultura americana, que
é muito pouco aproveitada e explorada. Normalmente a gente explora bastante o Brooklyn como um bairro pobre, um bairro tipicamente violento, criminoso e tudo mais, e não que a série ela não apresenta esses critérios, mas o Harlem ele tem uma cultura por trás, um respeito aos mais velhos, uma cultura com traços religiosos muito fortes, e isso também é bem legal de se ver durante os episódios da série, né? E outro ponto que pra mim é incrível é a questão dos vilões. Do mesmo modo que em Demolidor com o Wilson Fisk, e em Jessica Jones com o Homem Púrpura, em Luke Cage existem vilões muito bons, e aquele vilão que te dá graça, porque do mesmo jeito que o Wilson Fisk ele não tem superpoderes, ele é só um homem muito forte. Em Luke Cage, os vilões, eles também não têm superpoderes, eles são humanos normais, no entanto, eles têm influência de forma tão interessante que eles se tornam nêmesis e conseguem destruir minar, no caso, os super-heróis. Então isso é legal. Vilões que são humanos, mas que conseguem medir pau a pau com super-heróis com forças e tudo mais. Então esses foram os pontos positivos da série. Eu achei que esses pontos eles dão um interesse de continuar assistindo a série e o que vir, né, o que há por vir. Mas existem dois pontinhos que para mim foram bem prejudiciais. Tanto é que das 3 séries da Netflix, Luke Cage, a nível de série de super-herói, ela foi um pouquinho fraca, né? Porque eu senti um pouco de incoerência. Do mesmo modo que o Matthew no Demolidor e a Jessica Jones, eles ficam por tanto tempo tentando evitar ao máximo mostrar seus próprios superpoderes, né? E eles minam bastante os superpoderes deles para evitar que outras pessoas se machuquem. O Luke Cage praticamente chuta o pau da barraca e praticamente antes da metade da temporada todo mundo já sabe quem é ele, quais são os superpoderes, sendo que nos primeiros episódios ele ficava muito incoerente. Ele falava assim: não, eu não sou super-herói, eu não quero defender ninguém, eu quero ficar aqui na minha. E no entanto ele começa a mostrar-se para todo mundo. Isso às vezes assim, eu entendo o fato que ele não usa máscara, eu entendo o fato que ele não usa uniforme, eu entendo que ele não, a vibe não é essa, mas ao mesmo tempo eu senti um pouquinho de incoerência. Ele fica tentando se esconder de mostrar seus superpoderes, no entanto depois ele começa a chutar tudo e eu quero mostrar para todo mundo e eu vou demolir uma casa com as minhas mãos para todo mundo assistir, né? Então eu achei isso um pouquinho incoerente na série. Meu segundo ponto que eu achei um pouco incoerente foi os diálogos arrastados e sem objetivo para série, no caso, para a trama da série, né? Se você for ver, existem diversos diálogos que você não sente o fim, né? Um dos parceiros de uma das delegadas, ele fica falando sobre o filho. Eles discutiram sobre essa questão do filho, dele ter morrido e tudo mais, mas isso nunca mais foi discutido. E aí você se questiona, tá, então por que teve aquele diálogo em primeiro lugar? Então existem muitos diálogos que não se fecham, então você não interpreta qual é o objetivo inicial do diálogo em primeiro lugar. Então isso pra mim, isso aí ficou um pouquinho complexo. E eu acho assim
em alguns momentos dava para entender que era uma série que poderia ser finalizada em menos episódios. No entanto, eles tiveram que estender para ficar no padrão das outras séries, no caso de Jessica Jones e Demolidor. Mas, fora isso, eu achei sensacional, eu achei que vocês devem assistir e tirar suas próprias conclusões. Os pontos que eu achei de positivos, eles me instigam a continuar assistindo, se caso tenha outras temporadas de Luke Cage, né? E a gente vai ficar esperando, no caso, Punho de Ferro e os Defensores. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal. Beleza? Valeu, falou!